Olá, olá, boa noite. Eu sou Bonafé, eu sou analista da Receita Federal do Brasil, fazendo aqui a apresentação do TCC do curso de Big Data, de especialização em Big Data da PUC Minas. Esse curso ele foi um curso pago pela Receita Federal para os servidores, e uma das características seria a gente tentar criar, né, trabalhos de conclusão de curso que fossem utilizáveis pela Receita Federal. Eu optei por utilizar dados da capacitação, o que foi um processo muito interessante da capacitação da Receita Federal, porque além de toda a parte de ciência de dados e de código em si, teve todo um processo de governança de dados que eu tive que me envolver para conseguir os dados e fazer com que isso acontecesse. A Receita Federal, eu vou compartilhar a tela com vocês, ela tem um sistema interno, desenvolvido internamente, que se chama SA3, que desde 2016 guarda dados da capacitação. Então, houve uma articulação, uma série de reuniões, tanto com os desenvolvedores do sistema, quanto com os gestores da área de capacitação e pontos focais de áreas sensíveis. Então, a gente fez todo esse levantamento, análise de risco, foi necessário envolver áreas sensíveis como a inteligência, a corregedoria, para que eles fizessem análise de risco, para a gente conseguir utilizar esses dados. Então, foi um processo bastante interessante do ponto de vista de governança de dados. Nós tivemos um termo de compromisso de utilização de dados, boas práticas, manter em volume criptografado. O que vocês estão vendo aqui na tela é um grafo com todas as bases que foram encontradas aí dentro desse processo. Então, foi bastante interessante, né? Não só a parte de ciência de dados em si, mas a construção também. Eu sou desenvolvedor, sou programador, e então eu construí uma série de ferramentas para ajudar nesse processo. Eu consolidei aí meu conhecimento em Python e apliquei meu conhecimento em desenvolvimento web para criar uma série de componentes que foram úteis aqui para esse projeto e têm sido úteis também para a minha vida profissional. O meu projeto em si, eu estou tratando desse universo, fiz um recorte sobre os instrutores, tentar descobrir perfil dos instrutores da Receita Federal, né? E daí, para fazer isso, eu utilizei os campos textos das ações de capacitação, e criei aí uma matriz TF-IDF e apliquei o caminhos sobre essa matriz que foi gerada para gerar clusters, né, para agrupar aí as ações de capacitação. Depois que eu fiz então a gente vê aqui, né, o método do cotovelo para número ideal de clusters, para 4 variáveis, que é conteúdo programático, título da ação, nome do curso e objetivo do projeto. Depois de gerado esses agrupamentos nas variáveis, usando o processamento de linguagem natural, eu utilizei esses agrupamentos para gerar uma nova rodada do Caminhos, agora sobre a quantidade de vezes que cada instrutor aparece naquelas classificações. E daí, dessa forma, eu consegui agrupar os instrutores com características específicas em comum. Um outro componente que eu criei que foi bastante útil e tem sido útil aí para outros processos é esse tree map com as nuvens de palavras, onde você consegue clicar e ver a nuvem inteira. Então, dessa maneira, a gente consegue ter tanto uma relação do todo e de quanto aquele cluster representa do todo, quanto também conseguir enxergar aí o detalhe de cada um desses clusters, né? E tendo isso em mãos e daí rodando sobre o universo dos instrutores, a gente conseguiu pegar algumas coisas interessantes. Então, por exemplo, né, uma série de instrutores que fizeram apenas uma instrutoria, que era para fazer a progressão na carreira, a gente tinha que ter pelo menos uma instrutoria. Então, muitos nesse caso, mas também casos muito interessantes, como, por exemplo, software contágio, que é um software desenvolvido internamente e que fez uma revolução na forma como a gente faz a auditoria. E poucos instrutores, 10 instrutores aí dando curso para o Brasil inteiro. Então, apontou uma área de risco aí no sentido da gestão do conhecimento. E também aí o projeto Farol, que é um projeto feito sobre o contágio, que automatiza em massa tarefas. Então, a gente consegue ver como a Receita Federal tem utilizado dessas ferramentas desenvolvidas internamente, né, e a importância disso para o nosso contexto. Então, esse é o meu projeto, esses são os principais resultados, e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Muito obrigado.